Olá pessoal, a paz do Senhor. Vamos aqui para nosso 10º livro do Novo Testamento, né? E também o quinto de Paulo. Hoje nós vamos estar falando sobre a Epístola aos Efésios. E em relação à autoria de Efésios, a tradição e as referências internas, né? Paulo dizendo que era ele quem estava escrevendo, contribuem para que essa epístola seja de autoria paulina, né? As várias tradições, Clemente de Roma, Policarpo, entre outros, vão atestar que ele era o autor dessa epístola. Mas alguns estudiosos eles vão reagir contra isso. Por quê? Porque não tem, dentro da epístola, você não vê Paulo falando de outras pessoas, como ele costuma falar, por exemplo, em Romanos ou em Coríntios, em Colossenses até. Nós temos um grande número de palavras ou frases não encontradas em nenhuma outra epístola, né? Quando Paulo fala, por exemplo, das regiões celestiais ou dos lugares celestiais, essa palavra não tem nenhuma outra epístola, né? Mas essas palavras foram encontradas em outros livros do Novo Testamento e também em livros que nem eram canônicos, né? E também por ter uma dependência teológica em Colossenses. Então, alguns estudiosos perceberam que aqui, ou imaginaram que em Efésios foi uma cópia ali barata de Colossenses, né? Que é atestada, Colossenses tem mais possibilidade, segundo esses estudiosos, de ser de Paulo. Mas, no entanto, a gente tem algumas respostas para esses questionamentos que possivelmente aqui não teve referências pessoais, porque essa foi uma epístola que teve um desejo de ser bem geral, né? De ser expandida para outras igrejas. A diversidade dos temas e do vocabulário paulino também responde essa questão do número de palavras ou frases que não foram encontradas em outras epístolas. Paulo tinha uma liberdade muito grande de pensamento, né, e muitos outros temas que ele levantou também. Nós temos também a questão da proximidade, né, a semelhança entre temas e a proximidade cronológica de Colossenses. Provavelmente eles aqui, como nós vamos ver, foi escrita no mesmo período, né? A mente de Paulo estava ali bem fresca e se assemelhou muito, né, os temas que ele abordou em Colossenses junto com o de Efésios. Paulo, ele estava preso quando escreveu Efésios, né? Isso ele vai alegar na sua própria epístola, e é possível que a sua prisão tenha sido, quando ele escreveu, foi no início da sua primeira prisão em Roma, por volta ali do ano de 60 depois de Cristo. Paulo, quando escreveu essa epístola aos Efésios, tinham vários outros manuscritos, né, antigos, em que não contém um destinatário. Quando na introdução Paulo escreve aos Efésios, aí em outros manuscritos, né, que cópias daquilo que Paulo escreveu, não existia essa expressão aos Efésios, né? Esse fato, somado com a ausência de referências pessoais, nos leva a crer o quê? Que ela foi uma carta dirigida aos Efésios, mas que ela teve ali um propósito de ser uma epístola circular. Ou seja, o que é que deve ter acontecido? A carta foi dirigida aos Efésios, e ali, quando se passava por alguma outra cidade, as pessoas copiavam essa epístola e aí retirava essa parte de Efésios, né, como se fosse direcionada para outra cidade. Tem vários estudiosos que acreditam que essa epístola foi a mesma que foi escrita para os laodicenses, né, que em Colossenses vai falar. Inclusive um herege chamado Marcião, ele não chama essa carta aos Efésios, ele chama carta aos laodicenses. E Tíquico, ele foi o portador dessa carta e também aos Colossenses. Esta última deve ter sido escrita no mesmo período da epístola a Éfeso, como nós falamos. Quais são as características, então, que vai
ser apresentada nessa epístola. Existem muitas semelhanças entre a epístola aos Efésios e aos Colossenses. 75 dos 155 versículos de Efésios se encontram em Colossenses. Olha só como eles são semelhantes, né? O plano e o argumento da epístola são semelhantes. Você vê que a epístola aos Efésios e aos Colossenses, ela vai ser dividida em uma parte doutrinária e uma parte prática, né? Efésios capítulo 1 ao 3 é só doutrinário, falando sobre os privilégios da igreja, sobre a unidade da igreja, sobre o valor, sobre a salvação, né? E do capítulo 4 ao 6 já é também falando de termos práticos, de como nós devemos viver a nossa vida cristã, né? Ambos começam com uma seção doutrinal que demonstra a glória de Cristo, ambas prosseguem na aplicação disto à vida pessoal e ambas fazem exortações semelhantes com respeito às relações humanas. Então, ela é muito aí parecida com a Epístola aos Colossenses. Não há uma questão central ou uma série de questões que governam a carta, tais como Gálatas ou Coríntios. Nesse quesito, Efésios se assemelha aos romanos ao apresentar o Evangelho e sua aplicação. Então, quando a gente fala sobre a epístola, por exemplo, aos Gálatas, aos Coríntios, você vê várias questões que Paulo trata, né? No caso de Gálatas, ele trata da questão principal, que é o legalismo. Mas você não vê essa questão em Efésios. Parece que Efésios ele se preocupa ali em apresentar o Evangelho e trazer uma aplicação geral para os cristãos. Quais são, então, para resumir, os propósitos dessa epístola? Diferentemente de outras epístolas, Efésios não parece ser circunstancial. Como nós falamos, ela não é ali, aconteceu alguma coisa ali que Paulo precisou escrever para aquela igreja porque estava passando por um determinado problema. Não, você não vê essas questões circunstanciais em Efésios, né? Mas ele traz uma exposição da doutrina da unidade, da humanidade em Cristo e o propósito de Deus para o mundo por intermédio da igreja. Então ele mostra como existe uma união entre Cristo e a igreja e mostra também esse propósito de Deus para o mundo através da igreja. O tema da unidade e privilégio da igreja são destaques nessa epístola, bem como as exortações a uma vida piedosa do crente. Então, como nós falamos, dos capítulos 1 ao 3, ele vai falar muito sobre essa questão dos privilégios da igreja, como a salvação ela foi alcançada desde a eternidade, né? Aqui nós não vamos entrar em detalhes teológicos, se a nossa eleição é condicional ou é incondicional, se Cristo elegeu pessoas ou se Cristo elegeu a igreja. Paulo ele não vai trabalhar com essas questões que se levantaram depois. Paulo vai trabalhar com o quê? Que Cristo ele levantou a igreja e isso não foi um acidente, isso foi antes da fundação do mundo. E essa igreja, no plano de Deus, era de congregar em si todas as coisas, né? Era congregar em si todos os povos. É por isso que no capítulo 4 vai mostrar que há uma só fé, há um só batismo, ou seja, a unidade da igreja, tanto de gentios quanto de judeus. E dos capítulos 4 ao 6, nós vamos ver ali as exortações a uma vida piedosa, tanto na questão do relacionamento do homem com Deus, quanto também da relação do homem com seu patrão, do casamento, da relação entre pais e filhos, enfim, a vida piedosa na comunidade e na relação com Deus. Qual o tema geral dessa epístola? Os privilégios e responsabilidades da igreja. E para resumir, qual é o resumo de toda essa epístola aos Efésios? Encorajar o desfrute da posição privilegiada da igreja em Cristo e sua aplicação na vida cotidiana para Cristo no mundo. Então, Paulo ele traz essa abordagem, né, de mostrar que ser igreja é um privilégio, é algo de sublime, de maravilhoso,
que Cristo alcançou para nós, mas também ele mostra a questão das responsabilidades, do que a igreja deve fazer diante desse mundo. Então esse é o nosso panorama de Efésios, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.